Deus da paz, Deus que enche o nosso coração de paz, Deus que nos faz filhos benditos por meio de Cristo Jesus, aquele por meio de quem nós temos a paz. Paz que o mundo não pode dar, a paz que não conseguimos construir por nós mesmos, a paz que nos é dada porque fomos reconciliados mediante o sangue precioso que foi derramado sobre nós. Cobertos por esse sangue bendito, puro, que santifica, que limpa e que nos sela, nós nos apresentamos agora como teu povo, teus servos, teus filhos, e em ti nós queremos lembrar: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas que Cristo Jesus não está morto. Ele vive, Ele reina, Ele está presente neste lugar. E assim nós nos rejubilamos e te glorificamos e te exaltamos e te bendizemos em nome e por amor de Jesus o Cristo. Amém. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a ficar de pé, para juntos nós lermos a palavra do Senhor no livro do profeta Sofonias, no capítulo 3. O verso 14 ao verso 18 nos abençoam e nos convidam, nos convocam, nos chamam à adoração do Senhor. Livro do profeta Sofonias, no capítulo 3. Vamos ler de forma alternada o verso 14 até o verso de número 18. E assim nos diz a palavra do Senhor no livro do profeta Sofonias, que passamos a ler em adoração, dizendo: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus, poderoso para salvar, ele se delegará em ti com alegria, derramará seu amor, Deus lançará em ti com tudo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Verso 17, mais uma vez, todos juntos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Cantemos, celebremos ao Senhor. Ele não tinha qualquer beleza, nem majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não
se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha qualquer beleza, nem majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o revejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. O povo de Deus pode se assentar. Quero convidar você, ainda no livro do profeta Sofonias, a ler junto comigo o texto do capítulo 2, o verso 1 ao verso 3. Livro do profeta Sofonias, no capítulo 2. Quando somos, então, pelo mesmo profeta, conduzidos a um momento de reflexão. E assim a Sagrada Escritura nos convoca: concentra-te. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens poder. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Concentra-te, examina-te, buscai ao Senhor. É curioso como Deus nos chama como um pai que chama um filho, para entendermos coisas tão simples que nós poderíamos entender com muita facilidade intelectualmente, mas que tantas e tantas vezes o nosso coração não consegue compreender. O feio
do triste pecado, ajuda-nos a vencer. Tendo Jesus ao meu lado, eu quero aqui viver. Vamos cantar essa canção tão singela, que nos convida a refletir. Examina-te, concentra-te, buscai ao Senhor. Cantemos a uma só voz. Vejo no céu esplendor O pecado tenta tirar o nosso brilho, mas Jesus veio para restaurá-lo. Concentra-te, examina-te, buscai ao Senhor. Faça essa oração. O feio e triste pecado ajuda-me a vencer. Sim, com Jesus do nosso lado, nós vamos aqui viver. Tire esse tempo para orar silenciosamente. Se coloque diante do Senhor. E logo, algum tempo de oração silenciosa, o reverendo Wilson vai quebrar esse momento, fazendo uma oração audível de coleta e apresentando ao Senhor a nossa gratidão pelo perdão dos pecados.
Grande Deus, eterno Pai, Tu és Senhor de nossas vidas, o único Deus, aquele que entregou o Seu próprio Filho para morrer por nós. Nós entregamos a Ti, Senhor Deus, as nossas vidas, nós entregamos a Ti, Senhor Deus, aquele quarto em secreto em nossos corações. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados ocultos, aqueles que nós temos vergonhas de pronunciar, ó Pai. Perdoa-nos. Nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor é o Senhor Salvador, aquele que morreu sim, mas aquele que ressuscitou, venceu a morte por amor a nós. Por isso nós louvamos, por isso nós adoramos o Teu nome, e por isso nós pedimos perdão e nos entregamos a Ti, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de amor, um Deus soberano. Ó Senhor Deus, aceite o nosso pedido nesta manhã, perdoa-nos, para que possamos a cada dia mais nos achegarmos a Ti. Em nome e por amor do Senhor Jesus nós te oramos. Amém e amém. A todos, pois, quantos se concentram, se examinam e buscam o Senhor, o Evangelho traz boa notícia. Romanos capítulo 8, verso 1 nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quero lembrar junto com você esse texto, trazer à memória, trazer à nossa boca, vamos juntos? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor pela salvação, pelo perdão dos pecados. Por isso eu convido você a ficar de pé, para juntos nós louvarmos ao Senhor e também temos o privilégio de nos cumprimentar, de darmos um bom dia, graça e paz, desejarmos a paz uns aos outros, porque esse Jesus é aquele que nos libertou, é aquele que nos salvou. Já não há mais condenação. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e vales, declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos Teus pés, erguemos o Teu santo nome em adoração. Nos entregamos a
toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Santo, ó Santo Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos a ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos a ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som
glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar no coração a teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero Ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Sentar. Quero convidar você a fechar os seus olhos para juntos nós orarmos, pedimos a Deus a iluminação por esse momento tão precioso em que vamos ouvir a exposição da Escritura Sagrada. Espírito Santo de Deus, fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica os sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, Senhor, nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, que dele emane a luz dos céus, por favor, esclarece todo engano e dos erros livros teus. Ilumina, Senhor, ilumina as nossas almas, ó grande Deus. Que na leitura desta Bíblia, o Senhor nos dê o privilégio, Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor, exultamos entoando o teu louvor. Pelo estudo da palavra, nós aprendemos de Jesus. Pai querido, concede a nós os belos frutos que esta instrução produz e que possamos desfrutar no dia de hoje de alegria, de vida e de luz. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Deus, que nós possamos estar hoje aqui nesse lugar, sedentos por um Deus e ansiosos para que esse Deus se revele a nós todos os dias. Muito bom estarmos na casa do Senhor e eu convido você, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia, lá no livro do profeta Sofonias. Nós vamos ler todo o capítulo 1, até o versículo 18, livro do profeta Sofonias, e diz assim, leitura de forma alternada. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Jedaías, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens
de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e enganam a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Essa é a palavra do Senhor. Quando Deus se levanta em juízo, o chamado à santificação, em meio a uma geração indiferente. É interessante que o mundo aprendeu rapidamente a reconhecer sinais de guerras, professor Sérgio, e professor Felipe e professora Rosane, são os nossos professores de história. Creio que de história não tem mais nenhum. Só tem um pastor mesmo que conta história, mas não é professor, é só contador de história. O mundo aprendeu a viver isso. Quando uma potência global decide agir, tudo muda. Não, pastor, não é bem assim não. Olha o que está acontecendo. Nós temos um país que, se você fala assim, olha, não vou fazer isso, ele vai, não vai não? Vou jogar um míssil aí. Está gravando, né, filho? Então posso falar o nome, é os Estados Unidos. Então, tudo que você fala contra, ele vai lá e ataca. Quando os Estados Unidos identificam um inimigo, não é diplomacia que é usada, é confronto iminente, é guerra. Vamos dizimar o pessoal, vamos acabar com tudo. E quando isso acontece, as nações tremem, as nações têm medo, as economias colapsam, o medo se instala. O medo se instala aqui.
o medo se instala na nossa casa, o medo se instala no nosso bolso. Não, pastor, não se instala no nosso bolso, não. Vai abastecer seu carro no posto de gasolina. Não sei se você já percebeu, eu já percebi que a gasolina aumentou. Mas existe uma realidade, meu querido irmão e minha querida irmã, infinitamente mais séria. E quando Deus se levanta? Não contra nações distantes, não, mas contra o seu próprio povo. Um povo disperso, um povo que até vem à igreja, até tem compromisso com a igreja, mas está distante do Senhor. Quando Deus se levanta? Sofonias, capítulo 1, que nós acabamos de ler, não é uma mensagem para quem está fora, não é uma mensagem voltada para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não viveram os seus milagres, que não participaram de um momento da glória do Senhor. É uma palavra para quem está dentro. É uma palavra para quem vive o dia a dia da igreja, mas muitas das vezes está distante de Deus. Isso precisa nos confrontar profundamente, meu irmão e minha irmã. Isso precisa nos chamar a atenção. Deus não se levanta apenas contra a rebeldia escancarada. Ele se levanta contra a fé dividida e a indiferença silenciosa. E para que eu e você possamos sentir o peso dessa mensagem, a gente precisa entender um pouco o cenário em que ela foi proclamada. Quando a gente começa a ler no capítulo 1, a gente vê aí o nome de uma galera aí. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Edaías, filho de Amarias, filho de Ezequias. Mas existe algo que nos chama a atenção, ou precisa nos chamar a atenção. Nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E aí, o profeta Sofonias, então, ele vai profetizar, como a própria palavra de Deus diz, nos dias de Josias. Basicamente ali no século 7 a.C. Mas aí você pode se perguntar, pastor, legal, mas quem é esse tal de Josias? Eu não conheço. Josias foi um rei, um dos reis mais piedosos da história de Judá, que começa a reinar ali aos seus 8, 9 anos de idade. Busca o Senhor ainda muito jovem e lidera ou liderou uma grande reforma espiritual naquele povo. E essa reforma está registrada no segundo livro dos Reis, nos capítulos 22 e 23. E começou quando o livro da lei foi encontrado no templo. E ao ouvir a palavra, Josias então se quebranta profundamente e inicia mudanças radicais. Ele começa destruindo altares pagãos, ele remove os sacerdotes idólatras, ele purifica o templo, ele restaurou a Páscoa, ele renovou a aliança. Mas existe um ponto decisivo que a gente precisa conversar sobre ele. Quando Sofonias profetiza, o coração do povo ainda não havia sido transformado. Apesar do rei começar a seguir e começar a fazer e reinar segundo o coração de Deus. O povo estava dividido entre o Senhor, o Deus da aliança, e Baal e Milcom, deuses pagãos. Eles cultuavam a Deus. Eles iam na igreja. Vamos abrir esse parênteses de igreja aí, né? Não existia ainda a igreja instituída. Mas eles cultuavam o Senhor. Eles cultuavam a Deus, mas viviam como pagãos. E essa mensagem de Sofonias, ela também encontra base em Amós, encontra base em Joel, que nós já falamos aqui, e se nós pularmos para o Novo Testamento, nós chegaremos lá e veremos em Apocalipse. E aqui está
uma grande tensão teológica. Josias reformou o culto. Mas, infelizmente, Josias não conseguiu transformar o coração daquele povo. Por isso é importante, quando nós lemos que Sofonias escreve nos dias de Josias. Josias tem uma participação muito importante, apesar de não conseguir mudar o coração daquele povo. E diante disso, o texto responde a mim e a você com muita clareza sobre o que Deus faz quando o povo abandona a santidade da comunhão. Em primeiro lugar, nós vamos ver que a palavra de Deus, através de Sofonias, é muito pesada para aquele povo. Ele vai dizer assim, ó: de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Então, o que Deus faz quando o povo abandona a comunhão, a santidade da comunhão? Ele destrói. Pastor, mas isso é muito pesado para Deus. Mas não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. E esse destrói aqui é muito interessante, que essa expressão comunica a ideia de varrer completamente. Coisas que os homens fazem constantemente nas suas casas. Varrer casa, passar pano. Todos os homens são feras nisso. E varrem completamente. Né? Varrem completamente. Se tiver um tapete, então, a gente varre completamente para baixo do tapete. Mas, irmãos, essa expressão aqui comunica uma ideia diferente de quando nós varremos a casa aberta. Essa ideia é de varrer completamente, é de dizimar. Não vai ter mais. Eu vou consumir, eu vou destruir, consumirei por completo tudo sobre a face da terra. Mas o detalhe mais importante está na ordem apresentada: homem, animais, aves e peixes. E essa sequência, não sei se você já se ligou nisso, mas essa sequência reflete a criação em Gênesis, porém invertida. Eu tive um grande professor no seminário, chamado Reverendo Ivo Mozart, e ele dava, eu não sei se ele dá aula lá ainda, Sérgio está morrendo de... Ele dava aula invertida, né? Ele ia para o fundo da sala, me atrapalhava, porque eu era da galera do fundão, e quem estava no fundo tinha que vir para frente. O Reverendo Ivo, um querido, um amor de pessoa, e o Reverendo Ivo dava aula invertida. E aqui nós vemos essa sequência de homem, animais, aves e peixes, que nós vemos também na criação, mas invertido. E o texto está descrevendo então uma espécie de descriação. Se nós olharmos lá em Gênesis, nós vamos ver o processo de criação, que o homem é o último ali nesse processo de criação a ser criado, e aí ele é criado para que então desse nome aí aos nossos bichinhos, aos nossos animais que tinham sido criados, às aves, aos peixes. E então parece que agora o negócio está mudando. Agora o Senhor está dizendo que vai destruir, mas Ele vai destruir primeiro quem? O homem. O pecado humano, meu irmão e minha irmã, não apenas rompe a relação com Deus, ele compromete toda a ordem da criação. Ele compromete toda a ordem criada. E o foco final recai então sobre o homem. Eliminarei os homens da face da terra. E depois de mostrar esse alcance total do juízo, do seu juízo, do juízo de Deus, o texto agora aponta diretamente para o povo de Deus, respondendo ainda a nossa pergunta: o que Deus faz quando o seu povo abandona a santidade da comunhão? Agora o Senhor vai começar a expor algumas coisas. Ele deixa claro. Versículo 4: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes. Estenderei a minha mão contra Judá.
essa expressão diante de uma ação direta de Deus, ela começa então mudando algumas coisas. Nós vamos ver que o texto vai falar sobre restos de Baal, culto aos astros, aqueles que juram ao Senhor e Milcom, e é exatamente isso. Os restos de Baal significa uma idolatria persistente. Culto aos astros, uma influência pagã. E vemos também o sincretismo, quando eles juram ao Senhor e por Milcom. Mas, meu irmão e minha irmã, o problema central, então, não é a ausência de Deus naquele povo. O problema central é a mistura. Eles estavam fechados com Deus, sabiam que Deus abençoava, sabia que Deus podia fazer o que Ele quisesse fazer. Mas eu não sei se vocês já ouviram a expressão acender uma vela para Deus e para o diabo. Era exatamente isso que aquele povo fazia. Quem me atender, está tranquilo. Não sei se você já conhece, você conhece alguém que fala assim, não, eu não vou na igreja não, mas eu tenho aqui a Bíblia, aqui, eu tenho a minha espada de São Jorge, eu tenho o que, eu fecho tudo. É igual o jogo do bicho, né? Tem lá um negócio fechado lá, que eu não sei como é que é, mas eu já vi, né, falando, não, vamos fechar aqui a coluna tal, com não sei o que. É praticamente isso. O problema daquele povo não era a ausência de Deus, era a mistura. E o versículo 6 nos mostra um agravamento que é muito importante na leitura do texto. Ele vai dizer assim, ó: os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Agora, não é apenas uma mistura, é um distanciamento total. Eles nem perguntam por Ele. E nos versículos seguintes, nós podemos ver que o juízo é descrito como um sacrifício, mas o povo é a oferta. E a corrupção, então, vai alcançar a liderança, a cultura e as práticas sociais. Mas o texto é pesado. E ele aprofunda ainda mais o diagnóstico daqueles que se afastam da santidade, da comunhão com Deus. Porque o texto vai falar sobre indiferença. Eu não sei se você já passou por um momento de alguém te tratar com indiferença. É horrível. A descrição agora ocorre ou percorre por toda Jerusalém, mostrando que o problema é generalizado, ele não é um problema pontual. E no versículo 12, o centro da mensagem vai dizer que eles estavam apegados à borra do vinho. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. E essa expressão nos mostra a imagem de algo parado. Algo acomodado, sem movimento. Não sei se você já olhou aí a borra do café, ou aqueles que apreciam um bom vinho, a borra do vinho ali, parado. Inerte, acomodado, sem movimento. E isso se revela na frase: o Senhor não faz.
bem e nem faz mal. É parado, é indiferente. Não é a negação de Deus. Eles não estão negando a Deus. Eles só estão mostrando a irrelevância prática de Deus. Uma fé sem temor, uma fé sem perspectiva, uma fé sem busca. Isso tem resultado: bens perdidos, casas vazias, expectativas frustradas. E então, o texto chega ao seu clímax, dos versos 14 a 18, mostrando o juízo do Senhor. Porque para aqueles que se afastam da santidade, da comunhão com Deus, o Senhor exercerá em algum momento juízo. Está perto o grande dia do Senhor, diz o texto. E o texto repete para enfatizar urgência. Aqui, ó, verso 14: o dia está perto, o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! E a descrição, ela é acumulativa. Ela vem acumulando dia de ira, dia de angústia, dia de escuridão, e aí nós vamos ver que começa a aparecer uma linguagem de guerra, falando sobre trombeta e fortificações que serão atacadas. E no versículo 17, ele vira para a gente e fala assim: olha, esse pessoal vai andar como cego. Ou seja, eles estarão desorientados, totalmente desorientados. Porque eles se afastaram da comunhão, da santidade com o Senhor. E o versículo 18 encerra: nem prata, nem ouro os poderá livrar. O juízo é total, é inevitável e é inescapável. Não, mas eu tenho dinheiro. Tem coisas que o seu dinheiro não compra. Para todas as outras, não vou falar não, porque está gravando, eu vou fazer merchan desse cartão de crédito não. Existem coisas, irmãos, que o dinheiro não compra. A salvação é uma delas. Mas nós precisamos entender também que, como homens, nós temos problemas. E agora o texto deixa de ser apenas uma denúncia histórica e ele se torna um espelho espiritual, aonde eu e você vamos estar frente a frente com ele. Aonde eu e você vamos olhar para ele e talvez ele vai refletir muitas das coisas que nós fazemos. O problema de Judá não é apenas um comportamento, é a natureza. O texto revela 3 camadas do coração humano: a idolatria, quando nós substituímos Deus; a duplicidade, quando a gente tenta conciliar Deus com os ídolos do nosso coração; e a indiferença, quando passamos a viver totalmente sem Deus. Apesar disso não ser um problema antigo, ele é estrutural. E é interessante que a nossa confissão de fé ensina que o homem, após a queda, tornou-se totalmente inclinado ao mal. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que a nossa mente não percebe Deus corretamente. A nossa vontade não se inclina a Deus naturalmente, e os nossos afetos não desejam Deus de uma forma pura. Como afirma um grande teólogo sistemático chamado Luiz Berkoff, o pecado não é apenas um ato, é uma condição. Isso explica porque eu e você, eu estou falando de nós, eu e você,
Isso explica porque nós conseguimos cultuar, conseguimos ser religiosos e ainda assim estarmos distantes do Senhor. O pecado não é apenas um ato, é uma condição. E isso explica porque eu e você conseguimos cultuar e ainda assim somos indiferentes uns com os outros. O pecado não é apenas um ato, é uma condição, e isso explica o porquê eu e você conseguimos falar de Deus sem viver para Deus. E o maior problema do homem não é que ele rejeita Deus abertamente. Se você for falar de Deus para uma pessoa, dificilmente essa pessoa vai falar, não quero ouvir desse tal de Deus. Se você for evangelizar, se você for discipular alguém e você começar a tratar sobre Deus, sobre o que Deus fez, que Ele enviou o seu Filho e tal, muitas pessoas vão falar assim, nossa pastor, que história bonita. O maior problema do homem não é que ele rejeita Deus abertamente, é que ele tenta viver com Deus sem se render totalmente a Deus. É uma compra parcelada, talvez em 10 vezes sem juros. Olha, eu vou até comprar, mas eu compro em 10 vezes. O maior problema do homem não é que ele rejeita Deus abertamente, é que ele tenta viver com Deus sem se render totalmente a Deus. E aí, os ídolos do coração começam a aparecer. Pode ser um filho, filha, marido, a esposa. Eles vão aparecer. Talvez eles não vão aparecer para o pastor. Talvez eles não vão aparecer para o presbítero. Talvez não vão aparecer para o seu marido, para a sua esposa. Mas eles vão aparecer para você. Se esse é o problema, então nenhuma forma ou nenhuma reforma externa é suficiente. E aí a gente volta para Josias. Josias conseguiu reformar o culto, mas não conseguiu reformar o coração daquele povo. Tanto que o Senhor usa o profeta Sofonias para poder alertar aquele povo. Nenhuma reforma externa é suficiente. O que Sofonias então anuncia como juízo, encontra a sua resolução em Cristo Jesus. O dia do Senhor. O dia do Senhor não foi cancelado. Ele foi antecipado na cruz. Porque na cruz a ira foi derramada. Na cruz a justiça foi satisfeita. Na cruz o juízo foi executado. E Cristo assume o lugar do seu povo. Esse povo rebelde, eu e você. Ele recebe o que o pecado merece. Ele oferece o que o homem não pode produzir. John Owen, um teólogo reformado, afirma que Cristo não morreu para tornar a salvação possível, mas para efetivamente redimir o seu povo. A salvação não é uma possibilidade, a salvação é uma realidade. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Ou você tem a certeza da salvação, ou você não tem a certeza da salvação. E eis aqui uma chave muito importante. O que Josias não conseguiu fazer externamente, Cristo realiza internamente. O que Josias não conseguiu fazer? Tratar o coração daquele povo. E o que Cristo faz quando nos alcança? O nosso coração. Cristo entra
na nossa vida e Ele transforma, Ele restaura, Ele nos coloca agora em um novo caminho. Agora a gente vai andar diferente, agora nós somos diferentes. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que pecava não peca mais. Mas se vocês pecarem, vocês podem pedir perdão, porque o pecado de vocês foi lançado sobre a cruz, sobre Cristo. Por isso então Ele está aí, Ele continua de braços abertos para receber o seu pedido de perdão, o seu pedido: Senhor, me coloca no novo caminho, Senhor, eu não quero fazer mais isso, Senhor, restaura a minha vida, restaura a minha casa, restaura o meu trabalho, restaura o meu casamento. Esse é o Deus que transforma o meu e o seu coração. E nós precisamos olhar para esse Deus diuturnamente. Um Cristo que realiza a sua obra, a obra interna no meu e no seu coração. Não é apenas uma reforma de comportamento, mas é uma reforma que transforma o nosso coração. A nova aliança, meu irmão e minha irmã, não é apenas uma lei restaurada ou reestruturada. É lei escrita no coração. E se Cristo sofreu o juízo, restaurou a comunhão, então a nossa vida precisa refletir essa realidade. Se nós estamos trabalhando o mês de março, o tema santificados na comunhão, se o tema é santificados na comunhão, então isso exige algumas decisões ou ações concretas da nossa parte. Que se você até agora foi um demagogo na sua relação com o Senhor, você precisa mudar isso. Se eu até agora estou sendo demagogo na minha relação com o Senhor, eu preciso mudar. E a gente canta, levanta a mão até chora, porque tudo que há, Senhor, dentro de mim necessita ser mudado. Necessita? Mas quem faz isso? É o pastor? É o presbítero? Não, é a sua relação com Deus. Se necessita ser mudado, mude. Abandone toda forma de coração dividido. Não negocie com o pecado. Deus não divide espaço. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Pastor, mas isso é tão pesado. Pesado era eu, que tinha 147 quilos. Agora eu já estou mais tranquilo. Palavra de Deus, irmãos. Existem coisas que a gente coloca como empecilho para estar na igreja. E a gente precisa tirar isso. Ah, pastor, mas é difícil, pastor. Eu saio da minha casa, eu não sei se eu vou chegar na igreja. Irmãos, eu saio da minha casa, eu não sei se eu volto. Mas a gente tem tendência de colocar a culpa onde? Na igreja. Então, meu irmão e minha irmã, cuidado. Abandone toda forma de coração dividido. Ou seu coração serve a Deus, ou seu coração serve ao diabo. Segundo lugar, trate a indiferença como um pecado grave. Indiferença não é fraqueza, é rejeição prática de Deus. Se para você é indiferente vir à igreja e estar em comunhão com o seu irmão, meu irmão, você está em pecado. Se a dor do seu irmão é indiferente na sua casa, se a dor do seu irmão é indiferente na sua semana, meu irmão, você está em pecado. E você precisa restaurar a sua vida. E você não precisa chegar aqui embaixo e bater, e eu falar do outro lado. Não, fala com Deus. Você não precisa se confessar para mim, não, nem para os presbíteros, nem para os outros pastores aqui. Fale com Deus. Trate essa indiferença. Senhor, meu coração está indiferente diante dos problemas que a nossa sociedade tem vivido. Senhor, meu coração precisa arder em relação a isso. Você precisa tratar isso.
Restaure sua comunhão com intencionalidade. E aí você vai me perguntar, como, pastor? Oração viva, exposição à palavra e vida em santidade. Quarto lugar, viva com consciência do dia do Senhor. Você não viverá assim para sempre. Você vai prestar contas ao Senhor um dia. Então saiba que a qualquer momento o Senhor pode te chamar para essa prestação de contas. Quando as nações se levantam, há medo. Eu falei lá no início. Mas quando Deus se levanta, há juízo. Mas o Evangelho nos mostra algo glorioso. O Deus que julga é o Deus que em Cristo salva. Sofonias então anuncia o juízo. Deus, através do seu Filho e através da cruz, revela a graça. E agora já não há mais espaço para neutralidade, meu irmão e minha irmã. Ou você está fechado com Deus, ou você não está fechado com Deus. Aqui é como se fossem os partidos políticos antigamente, só tinham dois, né, Sérgio? Ou é um ou é outro. Não existe neutralidade aqui. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. O povo dizia assim, olha, o Senhor não faz bem nem faz mal, não existe isso. Pare de sustentar uma fé dividida. Pare de viver uma comunhão superficial. Pare de tratar Deus como irrelevante. Ou você rompe hoje com tudo o que compete com Deus no seu coração, ou você enfrentará o Deus que se revela e se levanta em juízo na minha e na sua vida. O dia do Senhor, meu irmão e minha irmã, a sua aparência não vai ficar. A sua religiosidade não vai te proteger. A sua indiferença será exposta. Por isso, santificação não é uma opção, é uma evidência de que a sua comunhão com Deus é real. E aí, eu e você, vamos ser sinceros, né? Para você. Eu e você precisamos responder diante de Deus. O nosso coração é totalmente dele, ou o nosso coração ainda está dividido? Grave essa pergunta. O nosso coração é totalmente de Deus, ou ele ainda está dividido? O nosso coração é totalmente de Deus, ou ele ainda está dividido? Se você ainda não tem essa resposta, vá para sua casa com essa pergunta. Durante a semana, pergunte ao Senhor: Senhor, meu coração é totalmente seu, ou ele ainda está dividido? Se ele estiver dividido, peça ao Senhor, aquele que reforma externamente, peça a Ele para restaurar a sua comunhão, que você seja santificado em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, entoar o hino de número 368. Nesse momento também, você terá a oportunidade de trazer à casa do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, para que nós possamos também abençoar aqueles que necessitam. Hino de número 368, despedida. Deus nos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispenso o seu cuidado,
Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Amém. Oremos com o nosso irmão diácono Davi, assim consagrando os dízimos, as ofertas e os corações entregues ao Senhor na manhã desse dia. Pela tua presença, para te cultuar em espírito e em verdade. Estamos aqui agradecendo pelos dízimos e ofertas que foram colocadas aí no seu altar, que possa ser bem administrada para a tua obra. Ajuda cada um de nós a servir melhor ao Senhor, com as nossas vidas também. Colocamos no seu altar e pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria e ousadia para ser fiéis a Ti, a Tua palavra. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço em nome santo de Jesus Cristo. Amém. E agora, meu irmão e minha irmã, que você saia daqui em paz. Que a graça excelsa, majestosa e sublime do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as ternas consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre nós, irmãos e irmãs amadas, não só hoje, mas para todo o sempre. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos ouvir agora as nossas crianças que prepararam um versículo e logo depois o nosso irmão presbítero Elias estará nos brindando através do Senhor Jesus com o pós-lúdio e logo depois eu farei alguns avisos.